Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que seja o nosso professor nesta manhã. Rogue ao Senhor aí que esteja falando conosco. Irmã Nilvânia, ora conosco. Soberano Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença mais uma vez nessa manhã, Senhor, para estarmos aprendendo mais e mais da Tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, aperfeiçoa aquilo que precisamos ser aperfeiçoado, capacita-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos nos aliviar, Senhor, nos esvaziarmos, Senhor, daquilo que é nossos atos egoístas, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Capacita-nos, Senhor, através do Espírito Santo, para que possamos a cada dia amar mais o próximo e fazermos a Tua vontade. Pois essa é a Tua vontade aqui na terra, que proclamemos o Teu Evangelho, para que mais pessoas que não Te conhecem possam estar aqui, Senhor, junto conosco, que eles alcancem a salvação, Senhor Deus. Que eles possam ser libertos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, minha irmã, você é muito bem-vindo para a nossa EBD, sempre estudando a palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que ficam lá no último banco desse lado, que as perguntas vão todas para vocês, tá? Eu gosto de perguntar para quem fica desse lado aqui. Tá? Então é bom não ficar se você não quer pergunta. Fique desse lado aqui. Muito bem. O que é que nós queremos nesta manhã estudar, queridos irmãos? Rever, reavivar a nossa memória. Tem muitas coisas que você já sabe de cor e salteado, mas a gente precisa reavivar nossa memória, nosso coração, para a gente não esquecer os princípios da palavra de Deus. O povo de Israel deveria decorar, para poder ter aqui na mente sempre aquilo que deveriam praticar. Então, conhecer que a Bíblia ensina sobre os cristãos como canais de bênção espirituais, porque na verdade esse é o nosso tema de hoje, os cristãos como canal de bênção espiritual. Você é canal de bênção para as pessoas? Você tem sido canal de bênção para as pessoas? Que tipo de bênção você tem transmitido para as pessoas? Essa é uma pergunta para você. Perceber que a mão do Senhor está sobre todos os que o temem, tornando-os uma bênção para outras pessoas. Se você o teme, a mão do Senhor estará sobre você, e você será bênção para os outros se você o teme. E praticar, nessa entrada de um novo ano que estamos aí no limiar, temos a oportunidade de renovar nossos votos de fé no Evangelho, para continuarmos abençoando vidas, das pessoas em o nome do Senhor Jesus. Então, praticar é realmente ser canal de bênção para as pessoas. Muito bem. Você já pensou por que ao sermos salvos já não somos tirados daqui imediatamente para o céu? Você já pensou sobre isso? Você é salvo para a glória do Senhor, você é salvo para Ele, para estar com a sua comunhão com Ele restaurada, mas no momento que isso acontece, por que você já não vai imediatamente para o céu? Você é salvo, não seria muito mais seguro você já ser arrebatado dessa terra? No momento que você é salvo, não seria muito mais seguro? Daí você não perderia nada, sua salvação não estaria em risco, e você estaria tranquilo, Derli? Sim. Mas por que não vai, Derli? Boa pergunta. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender aqui. E também acho que tem que ser canal de bênção. A gente é salvo e é transformado, e Deus trabalha na vida da gente, para a gente também ser canal de bênção na vida das outras pessoas também. Porque, na verdade, a gente pode aprender no céu também, né? Então, Quer dizer, não precisava estar aqui para isso. Mas, uma coisa importante, há um propósito para permanecermos aqui de fato, Há um propósito para estarmos aqui. E que propósito é esse? O que está escrito em texto tão conhecido da gente, que é 1 Pedro 2,9? O que está escrito lá? Vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real.
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas. Então nós somos chamados para quê, irmão Davi? Para a luz. Aham. Vou repetir. Nós somos chamados para a luz e agora é preciso que nós reflitamos essa luz. A palavra refletir tem vários significados, mas o que nos interessa aqui é reproduzir uma imagem, espelhar. Você foi chamado para a luz e agora você espelha, reflete essa luz ao mundo. Então essa é a razão de nós não sermos tirados dessa terra, né? Assim brilhe a luz de vocês. Aonde, irmã Zigde? Assim brilhe a luz de vocês. Aonde? No mundo. No mundo. Diante dos homens. No mundo. Muito bem. Para quê, irmã Marilza? Para mostrar o Evangelho do Senhor, para mostrar a Cristo, né, eu acho. A nossa vida cristã prática é evidenciada nas obras que fazemos. Então as pessoas fazem o quê? Elas veem. O que elas veem? As boas obras. Então você brilha porque no escuro não dá para mostrar nada, não é verdade? Você está querendo mostrar alguma coisa, você vem para o claro para mostrar aquilo. Assim, você tem que brilhar para quê? Por que você tem que brilhar? Para quê? Para que vejam, para que as pessoas vejam. Se você não brilhar, as pessoas não podem ver. Então brilha onde? Diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam. Vejam o quê? As suas boas obras. Mas o que é as suas boas obras? É você praticando o Evangelho. É isso. Agora, qual é o resultado disso, Grace? O resultado é que nós podemos mostrar para todo mundo essa luz maravilhosa em nossa vida. Então, as pessoas vão se juntar a nós, assim, para... Assim. Vamos ver lá então, o que diz Mateus 5,16? Para que... Qual é o resultado? Glorifiquem, deem glória ao Pai de vocês que está no céu. Então a nossa luz deve brilhar aonde? Aonde ela deve brilhar? Diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras, ou seja, a sua vida cristã prática. E qual é o resultado disso? Glorifiquem, deem glória ao Pai de vocês que está nos céus. Redunde em glória ao nome do Senhor. Tá certo, gente? Então, por isso, nós temos a resposta do porquê de não sermos transferidos para o céu no momento da nossa conversão. Deus deseja que cada cristão seja um canal de bênção neste mundo amaldiçoado pelo pecado. Essa é a verdade. Você fica aqui ainda para que você brilhe diante dos homens, para que vejam você diferente, praticando o Evangelho, e dessa forma glorifiquem a Deus. Ou seja, elas só vão poder glorificar a Deus se chegarem também ao conhecimento da verdade. Nós estamos encerrando, irmãos, uma série de lições sobre vida cristã. Foram 52 lições sobre vida cristã. Aqui no nosso caso, cerca de 40, um pouquinho menos, porque nos nossos cultos de ceia nós não temos a escola bíblica, né? E algum outro culto especial com algum pregador de fora. Então, mas vamos calcular em cerca de 40 estudos sobre vida cristã. O que nós vimos aqui? Nós estudamos sobre oração, sobre jejum, sobre meditação, sobre perdão, santificação, amor, bondade, humildade, honestidade, autoconhecimento, fé, finanças. Tudo isso a gente viu no decorrer desse ano. E agora,
Por que estudamos todos esses temas em vida cristã? Por que nós estudamos esses temas em vida cristã? Qual a razão de termos estudado tudo isso? Hã? Qual a razão de termos estudado tudo isso? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para que Deus mande trabalhadores para a seara, né? Lucas 10:2 diz o quê? Roguem, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Cristiane, faz esta oração. Sim, Deus. Amém, amém. Por que, Vitor, nós estudamos tanto sobre vida cristã? Quase 40 lições esse ano falando vida cristã, humildade, oração, jejum. E como você deve viver na sociedade, o amor ao próximo, a bondade, e, enfim, humildade. Por que nós estudamos tanto sobre isso durante o ano todo? Para aplicar? Por que nós estudamos sobre isso? Travou aí, irmão Flávio. Travou aí. Por que nós estudamos todos esses temas em vida cristã? Vitor disse que é para nós aplicarmos. Tenta mudar aí, irmão, faz favor. Às vezes acontece, dá uma travadinha, né? Para aplicarmos a nossa vida aquilo que nós aprendemos. Sim, na verdade, nós estudamos sobre todos esses temas de vida cristã, exatamente para que a gente pudesse evidenciar, pelo menos através desses estudos aí, um pouquinho da nossa vida cristã. Vamos lá. Voltou a funcionar aqui, de vez em quando dá uns... Então, para praticarmos sim, para aprendermos a viver como cristãos, e assim refletir a luz de Cristo, Por quê? Somente vivendo a vida cristã, podemos ser canais de bênçãos para outras pessoas. Quando não vivemos a vida cristã, você foi chamado para brilhar, para ser luz, mas quando você não vive isso, ao invés de ser bênção, você é um tropeço na vida das pessoas. Nós nos tornamos tropeços quando dizemos que somos cristãos e não praticamos aquilo que é cristianismo, vida cristã de verdade. Mahatma Gandhi, ele dizia que ele gostava muito dos ensinos de Jesus, mas o que estragava eram os cristãos que não praticavam, Então isso afastava as pessoas. O próprio Gandhi disse isso certa vez. Então, meu querido irmão e irmã, nós estudamos esses temas para aprendermos a viver como Cristo, refletir a sua luz, porque somente vivendo os princípios de vida cristã, nós podemos ser canais de bênçãos para outras pessoas. Nós devemos marcar a nossa passagem por esta terra, sendo canais de bênção para as pessoas, mas só podemos dar aquilo que temos. Se você não tem como você transmitir para outra pessoa. Por isso Cristo precisa viver em nós. E como é que Cristo vive em nós? Como é que Ele vive em nós? Isso é uma coisa
mística, uma coisa que a gente leva para o lado espiritosférico. Como é que Cristo vive em nós, irmãos? Quando vivemos o que Ele ensinou. Cada vez que você vive o que Jesus ensinou, Ele está vivendo através da sua vida. Você já pensou nisso? Já pensou sobre isso? Que cada vez que você pratica o que Jesus ensinou, é o mesmo que Ele está vivendo através de você, porque aquilo que Ele fez, você está repetindo, você está, na verdade, reproduzindo. Cada vez que você pratica o que Ele já fez, Ele ensinou sobre amor, Ele viveu o amor, e cada vez que você faz do jeito que Ele ensinou, você está reproduzindo aquilo que Ele já fez. E ao reproduzir isso, você está vivendo a vida de Cristo. Algumas pessoas acham que viver a vida de Cristo é que o Espírito Santo entra dentro da pessoa e agora ela perde os sentidos, ela perde tudo. Agora o Espírito Santo está me dirigindo, é Ele que está dizendo o que eu devo fazer e tudo mais. Ele faz isso através da sua palavra. Ele está dentro de você, está. Ele habita no seu coração, habita. Mas Cristo vive e é manifestado ao mundo através da prática dos seus ensinos. Cada vez que você vive aquilo que Ele ensinou, você está vivendo a vida de Cristo. Conseguiu compreender isso? Então, como é que se vive a vida de Cristo, irmã Rosalice? Quiser levar ali o microfone, alguém que está? Como é que se vive a vida de Cristo, irmã Rosalice? Olha, esse estudo, eu estou aprendendo o seguinte, que nós estamos estudando exatamente para aperfeiçoarmos o nosso caráter, a maturidade e nos dar o testemunho. Amém. Para aqueles que para ganhar Jesus. Amém. Mas a pergunta é: como é que eu vivo a vida de Cristo? E eu já acabei de ensinar vocês aqui. Bom, para mim, eu vivo a vida de Cristo em oração, em busca e a leitura da palavra e o estudo da palavra. Como é que se vive a vida de Cristo, irmã Rosalice? Dando testemunho, pastor. Da nossa Obrigado. vida. Deixa eu ver aí. O universitário, ajude aí, por favor. Vai lá, irmã Nilvânia. Irmã Nilvânia que está. Praticando. Como é que eu vivo a vida de Cristo? Praticando os ensinos dele. Cada vez que eu faço aquilo que ele ensinou, eu estou vivendo a vida de Cristo. Estou reproduzindo aquilo que ele viveu, fazendo igual ele fez. Estou reproduzindo a sua vida. Então, cada vez, irmã Rosalice, que eu pratico o ensino de Jesus, eu estou vivendo a vida de Cristo, que é manifesta através da prática dos seus ensinos. Então, toda pessoa que se relaciona com Deus e vive seus ensinos, torna-se canal de bênção para outros. Jesus veio e foi uma bênção em todos os sentidos. E cada pessoa que vive os seus ensinos torna-se canal de bênção para outros. Alguns exemplos para nós. Pois não. Toda pessoa que vive a vida que pratica, vive a vida de Cristo, certo? Mesmo não cristãos. Toda pessoa que praticar o Evangelho torna-se cristão, porque ela vai fazer exatamente o que Jesus mandou ela fazer. Você quer ser meu imitador, meu discípulo, aquele que segue as minhas pisadas, você vai fazer o quê? Vai negar-se a si mesmo, vai tomar a sua cruz e vai me seguir. Então vai se tornar um cristão. Não existe ninguém que pratique o Evangelho e não se torne cristão. Completa como? Praticar tudo exatamente que Jesus ensinou. Por exemplo, nós temos aí o exemplo dos espíritas que praticam muita coisa que Jesus ensinou. Então eles não estão vivendo a vida de Cristo. Porque eles praticam apenas boas obras e aí não praticam o que Jesus ensinou. Por quê? Jesus ensinou que é mais do que boas obras. Esse é o princípio. Então, quando você entende isso, que é mais do que boas obras, você não está reproduzindo boas obras, você está reproduzindo a vida dele, vivendo o Evangelho dele,
ou seja, entendendo, né, por exemplo, que o caminho, né, que ele abriu para o Pai é através dele somente. Pois não. Isso para todos os cristãos. Se a minha prática é parcial, eu não estou vivendo a vida de Cristo. Não está. Cristo não pode viver a vida dele em mim pela metade. A mesma coisa é a questão do fruto do Espírito. Eu preciso desenvolver o fruto todo. Eu posso ainda estar capenga em alguma área do fruto do Espírito, mas é o fruto do Espírito que precisa desenvolver, porque onde há amor vai haver bondade, onde há bondade vai haver, né? E aí é o ciclo. Pastor, nós podemos dar o exemplo de Cornélio em Atos, a história de Cornélio, que ele era um homem, não é, tinha um temor a Deus, buscava o Senhor, e através da vida dele, do testemunho dele, Deus viu a reprodução dele. Mas faltava Jesus. Ele era salvo? Não. Mas quando ele teve um encontro dele com o Senhor, através da pregação do Evangelho, por Pedro, aí sim, ele recebeu de fato. Mas perceba que, né, ele estava procurando reproduzir, sim, através, porque ele era temente a Deus, reproduzindo aquilo que ele sabia, né, do Antigo Testamento, da lei, do Senhor. Ele estava procurando reproduzir aquilo. Né? Amém? Irmã Marta? Mas é para salvação. Eles precisam fazer obra para alcançar a salvação. É assim que eles pensam. Então aí é diferente, né? Ou aqueles que não fazem para salvação, fazem para descarrego de consciência. Também. Você não faz para viver a vida de Cristo. Quando eu falo viver a vida de Cristo, eu estou falando de algo que se torna natural, que se torna algo que você vive de uma forma natural, sem precisar forçar. Você simplesmente vive. É o seu estilo de vida. Tá certo? Alguns exemplos. A obediência de Abraão o tornaria um canal de bênção para o mundo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a obediência de Abraão, ou seja, ao praticar a obediência, ele se tornaria um canal de bênção, mas ele precisou obedecer para ser canal de bênção. Se ele não obedecesse, ele não seria um canal de bênção. O compromisso que Jacó assumiu com Deus em Betel o tornou canal de bênção. Veja que lá em Betel ele diz: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa que me visse de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o que? O Senhor será? O que ele está fazendo aqui? Compromisso. Está assumindo o quê? O Senhor vai ser o quê? Não é o Deus do meu pai, não é o Deus do meu avô, o Senhor vai ser o meu Deus. Quando ele assume esse compromisso, ele chega na casa de Labão, e olha o que o Labão diz para ele. Quando ele quer ir embora do capítulo 30, eu vou embora, eu preciso ir para a casa dos meus pais de novo. E aí olha o que o Labão diz. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. O compromisso dele com Deus atraiu a bênção de Deus sobre ele, ele foi canal de bênção na casa do seu sogro, e o Labão percebeu que estava sendo abençoado por causa do Jacó, foi canal de bênção na casa do seu sogro. Dorcas, Atos 9:39, usou seus talentos na costura para ser canal de bênção. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduzindo para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ou seja, ela usou aquilo que ela tinha nas suas mãos, tornou-se um canal de bênção, né, porque ela tinha um compromisso, né, com Deus também. A igreja de Filipos, canal de bênção no sustento do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A igreja, ao oferecer um sacrifício a Deus, que era a sua entrega
da sua oferta, estava sendo canal de bênção no sustento do apóstolo Paulo. E por quê? Porque ela se comprometeu na proclamação do evangelho também. Então, meus queridos, nosso comentarista cita aí na introdução o exemplo da médica Zilda Arnes, que fundou a Pastoral da Criança no meio católico. Salvou milhares de crianças da desnutrição e morte certa. Mas é aquilo que acabamos de falar. Ela fez coisas boas, ela marcou, mas isso não produz salvação. Isso não reproduz a vida de Cristo. Eu poderia citar a Madre Teresa de Calcutá, que ajudou milhares de desvalidos lá nas suas obras de caridade em Calcutá, ou poderia usar também como exemplo o M. Carmichael, que na Índia livrava meninas da desgraça ao comprá-las para serem livres. Pessoas que marcaram o tempo, marcaram a história, fizeram diferença. Mas é interessante perceber que quando vivemos a vida cristã, quando vivemos a vida de Cristo, nós manifestamos isso em nossas ações. E tem muita gente, como a irmã citou, como Cornélio, fazendo coisas boas, mas ainda assim falta algo mais para a salvação. Não estou agora falando da salvação. Irmão Coelho? Justamente porque nós não somos salvos pelas boas obras, só pelas obras. É por isso que senão todo mundo ia se salvar, ajudando as pessoas, Mas a ênfase aqui não é essa, A ênfase é que se você é salvo, se você vive a vida de Cristo, você pratica boas obras. A ênfase é essa. Você vai brilhar para as pessoas verem as tuas boas obras e dessa forma vão glorificar a Deus. Eu já tenho falado que para sermos canais de bênção, é preciso que vivamos o Evangelho. Os princípios de vida cristã que já estudamos durante o ano já seria um bom começo. Se você revisitar todos os temas do ano e praticar aquilo, é um bom começo para que você possa ser canal de bênção. Mas tomando por base, que é o que o nosso texto base aqui nos oferece, a vida de José, nós veremos que ele era um ramo frutífero que foi bênção para a família, para o Egito, para as nações que viviam em Canaã, foi uma bênção para o mundo. Portanto, como uma pessoa cristã poderá ser um canal de bênção? Agora vamos para um enfoque mais prático. Como é que eu posso ser um canal de bênção? Analisando os textos básicos que você tem aí. Está com a revista aberta? Os textos básicos que nós temos. Vamos analisá-los. Gênesis 39, 5. O que está escrito aí? Está escrito que, desde que o deixou cuidando da sua casa, o Potifar coloca o José sobre a sua casa para cuidar de tudo. E desde que ele fez isso, o que está escrito aí no texto bíblico? Desde que o homem fez isso, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de quem? Por causa de José. E olha o que diz o texto: a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Por causa de quem? Por causa de... O Potifar ficou no lucro. No campo, na cidade, onde o José colocava as mãos, tudo era abençoado. Mas percebam uma coisa: o que nós aprendemos aqui? Que a bênção era do... Quem é que abençoava, irmãos? Está escrito aí no texto. Quem é que abençoava? Então a bênção era de quem? Do Senhor. José era apenas o quê? O canal dessa bênção. Deus só deseja que sejamos canais de bênção, somente isso. Você não é a fonte da bênção. Você é canal, e Deus quer que você seja o quê? Canal. Eu não posso, você pode. Você não é a fonte da bênção, você é o canal. A fonte é o Senhor. E quando você faz como José, nós vamos ver daqui a pouco, você pode ser esse canal de bênção. Eu não tenho condição. Não, você não tem mesmo. Mas a bênção é do Senhor. Você é o canal dessa bênção. Você deixa que essa bênção flua através da sua vida. Gênesis 39, 21, 23. Qual é a lição? O Senhor era com José. Aonde?
Aonde que o senhor era com José? Hã? Na casa de Potifar, na prisão, no palácio de Faraó. Esse era o grande diferencial. Gente, o senhor era com José, onde quer que o José estivesse. Porque o José vivia uma vida de relacionamento com Deus genuína. José, de fato, tinha um comprometimento com Deus. E quando você se compromete com Deus, você se torna um canal de bênção. Falei isso do Jacó, que assumiu um compromisso com Deus e foi bênção na casa de Labão, e Labão reconheceu isso. Quando Abraão assume o compromisso de obedecer a Deus, ele torna esse canal de bênção para todas as nações. Agora uma pergunta: como podemos ter a presença de Deus conosco? Como é que podemos ter a presença dele conosco? O texto diz que Deus era com José, e por isso, em qualquer que fosse o ambiente que ele estivesse, ele estava sempre sendo um canal de bênção. Agora, o que fazia diferença era a presença de Deus. Como ter a presença de Deus conosco? Pergunta para o irmão que está aí do teu lado: como é que a gente pode ter a presença de Deus com a gente? Responda para a pessoa, pergunta para ela. Se você sabe, diga para ela. Como é que você pode ter? Diga para alguém. Vamos lá, irmão, compartilhe com o seu colega como é que faz para ter a presença de Deus. Você sabe como é que faz? Como é que se tem a presença de Deus? Hã? Como é que se tem a presença dele? Para você pensar. 1 Pedro 2,12, o que nós aprendemos aqui? 2,12 vai dizer: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O que aprendemos aqui? Mesmo que falem mal de nós, devemos responder com um viver honesto. As pessoas devem observar as nossas boas obras, não importa o que falem da gente. E Atos 10, 34 e 35. A lição aqui é que Deus aceita aquele que lhe teme e pratica o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro não estava muito disposto a abençoar um gentil com o evangelho, mas aprendeu essa lição. E sabe por que Pedro foi até a casa de Cornélio? Porque ele temeu ao Senhor. O seu temor ao Senhor o fez obedecer. E não estava muito disposto a fazê-lo. Então Deus aceita aquele que lhe teme e pratica o que é justo, né? Deus não faz acepção de pessoas. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Muito bem. Ixi. Saiu em grego ali agora. O Adão. Na verdade, aí estou escrevendo, né? Canais de bênçãos materiais e espirituais, né? Como é que nós nos tornamos canais de bênçãos materiais e espirituais, né? Quando falamos em ser canais de bênção, estamos falando de ser bênção em todos os aspectos, espiritual e material também. Porque, irmãos, não tem como dissociar uma coisa da outra. Quando você é uma pessoa que abençoa os outros espiritualmente, você inevitavelmente vai abençoá-los também, porque o seu coração é um coração doador, é um coração abençoador, que não vai suportar ver a pessoa, né, passando por uma certa necessidade, sem estender a mão e sem fazer alguma coisa. José foi canal de bênção na vida material de Potifar, foi canal de bênção na prisão, e para o mundo da época, ao ser um instrumento na administração do Egito, preparando para a fome, que sobreveio sobre toda a região. Mas José foi canal de bênção espiritual também, levando alento aos presos na prisão, interpretando os sonhos da prisão. Ele também foi uma bênção na vida espiritual das pessoas, né? Ou seja,
Não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas como ele pôde se tornar canal de bênção vivendo como um mero escravo? Olha bem, gente, preste atenção nisso. Como um mero escravo tornou-se uma bênção para uma nação inteira e para o mundo da época. Fala, irmão William. Pastor, o José ele tinha vários irmãos, ele teve praticamente os mesmos ensinos do pai, os irmãos também tiveram, né? Sim. Só que ele suportou muita coisa, desde novinho, que foi vendido e tal, né? Como escravo. E o senhor acha que ele tinha, digamos assim, essa vida espiritual, tipo, depois que ele teve aqueles sonhos, ele vendo que, de repente, Deus tinha um plano maior para ele, por isso que ele suportou tudo que suportou, sem estar blasfemando, nada, porque ele sabia que lá no final, né, por causa também dos sonhos que ele teve, lá, né, das visões do sonho, e até que ele contou para os irmãos, que o pai repreendeu, né, enfim, mas então ele sabia que Deus tinha um propósito, por isso que o senhor acha que ele aguentou, tinha um psicológico, digamos, a vida espiritual, para aquilo que aconteceu com ele? Em primeiro lugar, eu acredito que tudo aquilo que ele aprendeu dos ensinos de Jacó, os outros também aprenderam. O diferencial na vida de José foi que ele acreditou nos planos de Deus para a vida dele, no propósito de Deus. Ele creu tão firme nos propósitos de Deus que nada abalou a sua fé naquilo que ele cria. Quando você crê no que Deus tem para a sua vida, nada abala a sua fé, nada abala a sua confiança no Senhor. Então, o José, ele acreditou piamente no projeto de Deus para a vida dele. E por mais que as coisas pareciam fora de controle, ele continuou crendo. Esse foi o grande diferencial. Quando você entende, William, que você vive nesse mundo com um propósito, Deus tem um propósito para a sua vida, e quando você acredita nesse propósito, né, você se torna canal de bênção, você se torna a bênção para os outros, exatamente por isso. Por acreditar naquilo que Deus diz. Então, se Deus está falando, então é porque isso é verdade. Então você acha que aquele sonho tipo, que ele teve foi para confirmar realmente o que ele já cria, que realmente Deus tinha um propósito? Na verdade, os sonhos, né, despertaram em José, né, essa fé de que as coisas iam acontecer, né? Ajudaram ele nisso, com certeza. Deixa eu voltar aqui. Como ele pôde tornar-se canal de bênção vivendo como um mero escravo? Primeiro, confiando plenamente nos planos de Deus. Olha aí, William, o que ele vai dizer no capítulo 45, verso 8? Ele confiou plenamente nos planos de Deus. O que ele vai dizer para os irmãos dele? Quando ele se revela para os irmãos dele, ele vai dizer o quê? Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Quem é que me enviou para cá? Deus. E o que Deus fez? Me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Ele viu que todo o processo que ele passou foi um processo que Deus permitiu e que era Deus que estava em tudo aquilo. Veja que ele está dizendo isso para os irmãos dele. Foi Deus quem me trouxe para cá. Me trouxe para cá em que condição? Em que condição, irmãos? Condição de escravo. Quando você confia plenamente nos planos de Deus, né, você começa a entender o propósito de Deus para a sua vida e torna-se canal de bênção. Segundo lugar, sendo fiel em tudo. Como é que um mero escravo se torna um canal de bênção? Sendo fiel em tudo. Fiel ao seu senhor Potifar e fiel ao Senhor Deus. Porque não tem como ser fiel a Deus e não ser fiel às pessoas. Se José dissesse, sou fiel a Deus, mas ele não fosse leal ao seu senhor e pecasse com a mulher do seu senhor, ele não seria fiel a Deus também. Ele estaria quebrando um princípio, um mandamento do Senhor. E note que os mandamentos ainda não tinham sido dados. Os mandamentos só vieram lá com Moisés. Aí está lá, não adulterarás. Mas ele já tinha no coração dele, né, esse princípio. E aí é importante nós entendermos, né?
Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então ele foi fiel ao seu Senhor e foi fiel ao Senhor Deus. Ao ser fiel a Deus, irmãos, consequentemente seremos fiéis às pessoas também. Toda pessoa que não é fiel a Deus não será fiel a outras pessoas. Porque essa compreensão vem junto. Irmã Marta? Foi grandemente abençoado, né? Todas as bênçãos que ele recebeu, mas também tudo que ele passou, pastor. Então, como ele foi fiel, como ele foi... Porque ele podia ter desanimado, né? Que Deus que é esse que deixa meus irmãos fazer isso comigo? Que Deus que é esse que deixa me prenderem sem eu... Então, é difícil ser fiel nessa situação do José. Mas qual é a resposta para isso? É confiar plenamente nos planos de Deus. Quando você confia nos planos de Deus, você entregou a sua vida para o Senhor Jesus? É Ele que está dirigindo? Vai dar alguma coisa errada se é Ele que está dirigindo? Tem como dar errado? Não. Mas eu estou indo para a cova, está errado. Eu estou indo para a prisão, está errado. Vai dar alguma coisa errada se é Deus que está dirigindo? Aí a tamanha fé, né, nele. Confiança. Quem é que está dirigindo a sua vida? Vai dar alguma coisa errada se é Deus? Por mais que esteja dando errado, você tem que continuar confiando. Não, continua confiando, porque é Deus que está no controle, no comando. Vai dar certo. Então é confiar mesmo, né? Então, irmãos, como é que pode se tornar um canal de bênção? Confiando plenamente em Deus, sendo fiel em tudo, né, a Deus e as pessoas. E, em terceiro lugar, não permitindo... Como é que eu posso ser canal de bênção para os outros? Não permitindo que sentimentos ruins dominem o nosso coração e mente. José não deixou que o ódio e a vingança ficassem em seu coração. Esse tipo de sentimento obstrui o canal da bênção. Ele manteve seus sentimentos saudáveis. E não porque ele não teve vontade de fazer diferente. Lembre-se que ele deixou o irmão dele preso enquanto os outros foram para a casa do pai levar o mantimento para trazer o irmão dele. E lembre-se que ele ficou até, eu acredito, como ser humano, ele teve até uma vontadezinha de dar uns cascudos e de dar um corretivo nos irmãos. Mas perceba que ele não permitiu que sentimentos ruins obstruíssem o canal da bênção. Porque se ele, né, guardasse no coração ódio, vingança, ele deixaria de ser bênção para as pessoas. Pastor Marcos. Ali no Graça e Paz, igreja, bom dia. Em Gênesis 56, né, que fala que quando o pai de José morre, né, aí ele vai ter com os irmãos deles temem a ele, né, porque todo o mal que eles fizeram para José, ele achava agora, como José numa posição de governador, ia retribuir isso de volta a eles, né. Aí José fala para eles, fala, por um acaso, eu estou no lugar de Deus? Quer dizer, então José já tinha aquela paz, aquela mansidão, aquela longanimidade no coração, né? Ele tinha aquela pureza no coração, ele não tinha aquela mente facciosa, né? Ele não teve inveja, né, de querer vingar dos irmãos, né? Tudo a maldade que levou a ele chegar a uma posição de governador, né? Exato. Percebam uma coisa, pastor Marcos e irmãos. Os irmãos de José achavam que o José não tinha se vingado por causa do quê? Por causa do quê? Do pai. Agora o pai morre, agora eles pensam, agora ele vai se vingar. Ele não fez por causa do papai. Mas agora que o papai morreu, nós estamos fritos. E quando eles vão falar com José, o José vai dizer, não foi por causa do papai. Foi por causa do Senhor. Essa é a questão, não é por causa do pai, é por causa do relacionamento dele com Deus. Nossa confiança em Deus, nossa fidelidade e o nosso coração puro nos habilitam a ser canais de bênção aonde quer que estejamos. Amém, irmãos?
Quer ser canal de bênção? Aí a receitinha prática. Qual é a receita? Confiança em Deus, fidelidade ao Senhor e um coração puro. Isso nos torna um canal de bênção para outras pessoas. Em relação ao Jacó, né? O senhor acha que ele errou em ter, digamos assim, dado mais atenção, amor para José, que isso acabou provocando lá uma inveja dos irmãos? Só que se também não tivesse acontecido isso, os irmãos não tinham vendido para o Egito, não tinha acontecido todas as outras coisas. O senhor acha que ele errou ou já era para ser? Ou o que o senhor diz? Na verdade, o Jacó teve os seus erros como pai, sim. Porque, na verdade, ele reproduziu aquilo que ele recebeu de casa. Em casa, ele recebeu o quê? O favoritismo da sua mãe. Enquanto o pai favorecia o seu irmão, a mãe lhe favorecia. Ele era o filho favorito da mamãe. Ele reproduziu isso com José, porque José era filho da sua esposa amada, Raquel. Ele depositou em José um amor maior, um favoritismo maior, e isso gerou ciúme e inveja dos seus irmãos. Então é certo que o Jacó, né, errou na educação dos seus filhos em muitos pontos. Em muitos pontos ele acertou. Mas é interessante que ele vai crescendo na sua maturidade, até terminar adorando a Deus apoiado no seu bordão, como diz o texto bíblico. Então, há um processo de crescimento em Jacó. E nesse processo, muitas vezes a gente comete erros, né? E Jacó cometeu os seus erros, né? E fazendo José o filho favorito, ele cometeu esse erro, né? Expondo o José. O José também teve erros? Sim, ele não era perfeito, teve erros. Porque ele dava uma de fofoqueiro também, né? Vinha contar para o pai dele as artes dos irmãos, né? Então isso gerou animosidade por parte dos irmãos também. Então tem aí alguns ingredientes que são muito humanos, para mostrar para nós, né? Para mostrar para nós que não existe ser humano perfeito. A bênção de Deus está embasada na sua graça, no seu favor imerecido. Agora, à medida que você confia nele, que você é fiel a ele, que você procura manter o seu coração puro, você se torna um canal de bênção cada vez maior. É isso que é importante. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário para a nossa salvação, mas também multiplicou pães e saciou a fome da multidão. O que quer dizer isso? Que nós devemos ser canais de bênção espiritual e material para as pessoas. É isso que nós queremos dizer. Estamos dispostos a abençoar o próximo material espiritualmente? Como nos tornamos canais de bênção? Nós vimos aqui que nós podemos ser canais de bênção confiando plenamente em Deus, sendo fiéis a Ele e mantendo uma pureza de coração, principalmente não deixando sentimentos ruins entrar no coração, porque isso impede que você seja uma bênção. Irmão, se você não perdoa alguém, pronto. Tem uma pedra no seu coração impedindo o fluir da bênção de Deus. Entendeu? Por que eu não posso ser bênção para os outros? Porque tem uma pedra aí travando. O fluir da graça passa por você, mas não pode ter nenhuma pedra obstruindo o canal. Abençoando no temor do Senhor. José poderia ter se perdido no Egito, mas o que o manteve firme? Aqui, nesse segundo ponto, o destaque é para sermos canal de bênçãos, nós precisamos temer ao Senhor também. Não tem como eu ser canal de bênçãos se não temer ao Senhor. José poderia ter se perdido no Egito, mas o que o manteve firme, irmã Marta? O temor a Deus, o temor, o respeito, a reverência. Está entendendo? O temor do Senhor. Foi o temor do Senhor. Ninguém estava vendo ele, da casa dele, da família dele, né? Mas José tinha consciência de que o Senhor o estava vendo e o acompanhando. Eu estou longe de casa, ninguém está me vendo. Eu estou longe dos olhos das pessoas, ninguém está me vendo. Mas Deus está te vendo. Não importa onde você esteja, Deus está te vendo. Quando você teme ao Senhor, você não deixa de fazer ou faz por causa desse ou daquele.
você não faz ou faz o que tem que fazer? Por temer a Deus. Ah, ninguém está vendo, então vou fazer. Isso é falta de temor a Deus. José sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele o tempo todo. O temor do Senhor levou José a permanecer firme. É o temor de Deus que nos leva a agir com honestidade, com pureza, com santidade. Você não é honesto só quando as pessoas estão vendo. O seu peso é 1 quilo, mesmo, né, o seu quilo é de fato, né, 1000 gramas, exatamente quando você está na presença ou na ausência de pessoas. Né? Seu peso é justo e honesto. A honestidade, a pureza, porque Deus está observando a sua vida. Né? O temor de Deus. É o temor de Deus que nos leva a agir com honestidade, pureza e santidade. O apóstolo Pedro obedeceu e foi à casa de Cornélio, porque temia o Senhor. Quem teme, obedece. Quem teme, obedece. O Pedro não queria ir, mas como ele temia o Senhor, ele obedeceu. Quem teme, obedece, por respeito, não. Ou respeitar, é o que Deus está querendo. Aliás, Cornélio atraiu o olhar do Senhor porque era temente a Deus e isso tornou alvo da bênção da salvação. Quem não tem o temor de Deus rouba, engana, mente, finge muito mais. Alguém que age assim, pode ser canal de bênção, irmão? Pode? Não tem como. Então, será que temos preservado o temor ao Senhor em nossos dias? Será que temos preservado o temor ao Senhor? Temos preservado? E mais uma vez, o que é temer a Deus? O que é temer a Deus? É o princípio de sabedoria, mas o que é? Defina o que é temer a Deus. O temor do Senhor é o começo da sabedoria, mas o que é temer a Deus? Isso é temor ao Senhor? Quando se tem um bom relacionamento com Deus, comunhão com Ele, claro, nós temos o temor a Deus, que é o principal. É o respeito, né? Temor é reverência santa, respeito santo. É um respeito, é uma reverência. Nós podemos citar aqui o exemplo, né, de quem teve um pai muito severo e que fazia as coisas porque o pai era severo, então fazia por medo, né? Vai lá! E fazia, né? Ia fazer porque senão já sabe que depois ia sobrar. Mas tinha aquele também que o pai era um pai muito bom, firme, e quando o pai dizia faz tal coisa, não precisava gritar, mas baixava a cabecinha e ia fazer porque respeitava. É o papai. Não é verdade? Quem sabe alguém de vocês tem até um testemunho disso. Que o pai não era um pai, né, impositivo, aquele pai, né, durão. Mas quando o pai falava, não precisava falar 2 vezes. Porque havia o quê? Um respeito. Respeito. Eu vi isso muitas vezes. Né, pessoas, né, que o pai falava, conheci pessoas assim, e o pai era um pai amoroso, era uma pessoa cordata, mas havia um respeito. Levantar a palavra, né, para falar mais alto, nem pensar. Né? Bastava o pai olhar, já sabia, né? Não, o pai não está gostando. Bastava o pai olhar, né?
passar na frente da visita, quando a visita está lá na sala, né? Só um olhar assim, pronto. Havia um respeito, né? Então, quando a Bíblia fala de temer ao Senhor, está falando desse respeito, dessa reverência, né? Canal de bênção, porque além da própria vida pessoal, alcança outras vidas, né? Ou seja, a bênção do Senhor sobre nossas vidas não é apenas para nós, é sempre para abençoar outros também. Deus nunca tem como propósito final, irmão, abençoar somente a sua vida. Quando Ele te abençoa, é porque Ele quer que essa bênção também alcance outras pessoas. Isso é com a salvação. Quando você recebeu a salvação, não é só para você, é para você compartilhar, é para abençoar outros. Aquilo que Ele dá para você de talento, não é para você reter para você, é para você repartir, é para você compartilhar. Quando Ele te dá alguma coisa, nunca é para reter para você mesmo, é para você compartilhar. A bênção que estava sobre José beneficiava todos à sua volta, e mais tarde abençoou a sua família e os povos daquela região também. Samuel também compreendeu essa verdade, a ponto de expressar que não poderia deixar de interceder pelo povo de Israel, mesmo eles tendo escolhido um rei. Olha o que Samuel diz: vocês pecaram, vocês erraram ao escolher um rei, vocês me rejeitaram a Deus. Mas olha o que ele vai dizer: mas quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ele está dizendo: eu não posso deixar de ser um canal de bênção para vocês, por causa das escolhas erradas de vocês, né? Podemos ter a certeza que as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas vão produzir frutos de boas obras, obras de amor, justiça e verdade, que alcançarão outras vidas para a glória de Deus. É isso que nós lemos do nosso texto áureo, tão conhecido, de Mateus 5,16. As pessoas verão as nossas obras e glorificarão ao Pai Celeste. Este é o Evangelho. Nós somos abençoados para abençoar todas as famílias da terra. Foi assim a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que ungido pelo Espírito Santo abençoou todos por onde passava. Decida ser bênção nas mãos de Deus para servir as pessoas. Faça o projeto de em 2025 ser um canal de bênção, e se você já é, torne-se para mais pessoas ainda. Amém? O mundo precisa de cristãos verdadeiros, pessoas que amem e se deixem usar pelo Senhor. Se a vida de José nos inspira, muito mais a vida e obra de Jesus Cristo. De nossa parte, as ações abençoadoras serão a luz de Deus para o mundo, através das boas obras. Agora, como nos tornamos canais de bênção para as pessoas? Confiando plenamente nos planos de Deus, sendo fiel em tudo, mantendo a pureza e a santidade, entendendo que somente quem teme ao Senhor pode ser canal de bênção para o mundo, e procurando ser altruístas, pensar nos outros e não somente em nós mesmos. Altruísta é alguém que pensa no outro, alguém que se importa com o outro, alguém que dispensa amor e dispensa, na verdade, acolhimento, solidariedade a outras pessoas também. Amém, queridos? Alguma coisa que gostariam de participar, de ainda falar? Tem liberdade. Todo mês nós temos uma experiência na beneficência, julgar se devemos entregar ou não. Então, realmente a gente tem que ser mais sábio no que vai falar, porque a gente está querendo julgar antes de acontecer as coisas. Obrigado. De fato é assim, irmãos. A gente pensa sempre no entorno, né? Às vezes o Guilherme vem e pergunta: pastor, vai entregar a cesta para tal pessoa? E eu digo sempre para ele: vai. Mas por quê?
Porque tem um entorno, tem crianças ali que são, não tem nada a ver com o desleixo dos pais, né? Tem um entorno ali que a gente abençoa. Se fosse olhar só para a pessoa, para a sua preguiça, sua má vontade, seu desleixo, você não faria. Mas você tem um entorno, né? O entorno está ali, a gente olha e diz, não, vamos continuar abençoando, né? Então a gente precisa entender isso também. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a sermos canais de bênção, porque a nossa vida cristã, ela precisa ser uma vida cristã que abençoa as pessoas. Aprendemos durante todo esse ano sobre vida cristã. Se praticarmos pelo menos 20% de tudo que nós ouvimos na IBD em 2024 sobre vida cristã, tenho certeza que seremos muito mais bênção na vida das pessoas do que temos sido até aqui. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por aquilo que pudemos estudar da Tua Palavra, por esta manhã especial. Oramos para que o Senhor nos ajude. Quantas vezes o Senhor quer transmitir bênção aos outros através de nós? Mas nós entulhamos o canal com tanta coisa, com desconfiança do Senhor, com infidelidade, com falta de temor, com falta de altruísmo, e muitas vezes o canal está obstruído, e não pode correr, não pode fluir a bênção. Tem misericórdia de nós, nos limpa, nos purifica, nos transforma, ajuda-nos a viver a Tua vida. Como eu tenho aqui dito esta manhã, Pai querido, eu sei que quando vivemos os Teus ensinos, nós estamos vivendo a Tua vida, porque o Senhor é a palavra é o Senhor. Quando vivemos a Tua palavra, estamos vivendo o Senhor em nossas vidas. Estamos reproduzindo a Tua vida. Ajuda-nos a sermos pessoas que reproduzem a Tua vida. Que sejamos refletores da Tua luz, para a glória do Teu nome, Jesus. Assim oramos. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.